territoriais podem ser realizadas não somente em área urbana, mas também na área rural. Começando agora com o diagnóstico municipal, com uma breve identificação territorial. A gente pode ver aqui no primeiro mapa da apresentação, esse é o primeiro de vários mapas que eu vou passar aqui para vocês, pelo menos os mais importantes. De antemão, antes de eu começar com o diagnóstico, eu gostaria de falar aqui sobre um resumo de um trabalho, um documento que possui aproximadamente 250 a 300 páginas. É um documento bem extenso. Então, esse resumo que eu trago aqui para vocês hoje, que pertence a esse documento inteiro, caso alguém aqui queira ler ele na íntegra, pode pedir esse documento tanto para a prefeitura quanto para a empresa. No final, eu vou deixar aberto aqui os dados da empresa, caso alguém tenha interesse em entrar em contato. Então, voltando aqui para as questões territoriais, esse é o nosso primeiro mapa de localização do município. Claro, o município fica no Paraná, mas é interessante esse número aqui, de aproximadamente 796 km² municipais. Agora, voltando diretamente passando diretamente ao uso e ocupação do solo atual, e vai trazer uma visão da população municipal, principalmente, e também de algumas questões territoriais. Mas primeiro, a identificação da população do município. Temos o primeiro número que é o do IDHM, Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, que classifica Campina Lagoa com um índice de 0,704. Esse índice é de 2010. Não possuímos ainda os dados de 2022, porém todos os municípios do Brasil, pelo menos os que nós trabalhamos, e quase todos os restantes que nós analisamos, esse índice tende a subir de 2010 para 2022. Em 2010 eles fizeram classificado como alto, isso só tende a subir em 2026. Os indicadores sociais do THM vão desde educação, longevidade e renda. Os três subiram com o número total de 2000 para 2010. Educação de 0,462, subindo até para 0,623, e longevidade e renda também acompanhando esse crescimento. Isso indica um crescimento, claro, da educação municipal, da saúde municipal e de questões financeiras municipais. Temos aqui agora o crescimento da população de 1980 até 2022. O número total da população de 1980 era de aproximadamente 23 mil habitantes. Isso veio decaindo conforme os anos passavam, até chegar em 2010 com 15.394, onde se estabilizou esse número e cresceu de 2010 para 2022, com aproximadamente 15.723. No entanto, nas nossas reuniões técnicas que aconteceram ontem com o pessoal da prefeitura, foi informado que esse dado é até maior por um índice mais novo ainda, que classifica o município com aproximadamente 6 mil habitantes. Então, esse município vem crescendo num total de habitantes. Aqui é uma projeção simples do crescimento populacional e indica que aproximadamente em 2035 o município poderia chegar a 16.087 habitantes. E como a gente já sabe, esse número já está até maior hoje em 2026. Isso classifica que o município está procurando melhorar cada vez mais as questões do DHM, procurando trazer essa população de fora e melhorando a saúde municipal com o crescimento da população. Temos aqui dois índices interessantes agora, que é a razão de dependência e a taxa de envelhecimento. A taxa de envelhecimento cresceu de 2010 para 2022, de 9,56 para 10,99. E a razão de dependência decresceu de 2010 para 2022, de 49,41 e para 47,81. O que é a razão de dependência? A razão de dependência indica a população dependente da população ativa municipal. A população ativa é a que possui de 15 a 64 anos. É a população mais economicamente ativa do município. E não quer dizer que você é mais velho do que isso ou mais novo do que isso, que você não contribua, mas é assim que o IBGE analisa. Com isso, a razão de dependência decrescendo indica que a população ativa, economicamente ativa do município, cresceu, que é algo bom.
E a taxa de envelhecimento, que aumentou, também é algo bom, pois traz ali que a saúde municipal vem melhorando conforme o passar dos anos. O interessante é que esses números nunca fiquem muito discrepantes. Então, se, por exemplo, a taxa de envelhecimento estivesse aqui em 9%, em 2022 ela crescesse para 15% ou 20%, isso já seria um número muito alto. Quer dizer que a população está cada vez mais envelhecendo e não está tendo população ativa no município. Não é o caso de vocês, isso está bem equilibrado no momento. Aqui um outro mapa, o segundo mapa da apresentação, que é o de densidade demográfica, que indica as áreas mais densas de população do município. Claramente, a sede municipal é a área mais densa de população. Quanto mais escuro, mais pessoas por metro quadrado, e quanto mais claro, menos pessoas. E aqui a gente pode ver os distritos também, um pouquinho mais escuro, porque tem mais uma população dentro dessas áreas. Esse mapa é interessante para que justamente possa ser analisado quais são essas áreas que possuem populações municipais, para que talvez até seja interessante expansão dos perímetros urbanos, seja da sede ou dos distritos. Agora alguns aspectos físico-ambientais com alguns mapas, começando pelo de hidrografia. Esse mapa indica todas as nascentes e os cortes hidrográficos municipais. Cada um dos pontos azuis aqui indica nascentes e as linhas dos rios municipais. Junto desse mapa vem o de área de proteção permanente, que indica em verde mais escuro vegetação nativa, em verde, em bege, claro, amarelo, reservas legais, e em verde, claro, área de preservação permanente. Todas as áreas do município que devem ser preservadas, junto com os cortes geográficos que possuem suas APPs. Com isso, é analisado aqui também o zoom na área urbana da sede municipal, porque elas influenciam muito nas tomadas de decisão, não somente para as ações de preservação dessas áreas, mas também dos crescimentos urbanos, como mencionei anteriormente. O mapa de isometria indica as áreas mais altas do município, quanto mais vermelho, mais alto, quanto mais verde, mais baixo, podendo chegar em até 662 metros acima do nível do mar. As áreas mais altas do município acabam ficando aqui nessa região ao leste da linha limite municipal, e com isso também ajuda na tomada de decisões no parcelamento do solo. Não é interessante que o município cresça suas áreas urbanas ou faça as atividades de edificações a utilização de áreas onde são muito altas ou que o declive é muito alto. Então esse outro mapa de atividade funciona em conjunto com a isometria, no qual define quais são as áreas mais planas e até as áreas mais montanhosas e escarpadas do município. Quanto mais verde, mais plano, quanto mais vermelho, mais íngreme. Então a gente pode ver aqui no mapa, no geral, que ele fica muito entre verde e amarelo. Poucos, quase nenhum ponto aqui fica nos vermelhos e laranja, mas principalmente ficando com a atividade de 0 até 45%. Isso é algo bom, porque delimita que essas áreas possam ser utilizadas no parcelamento do solo e expansões. Temos aqui as áreas mais planas nessa região ao leste central do município, acabam ficando bem próximos da sede municipal, e mais ao sul as áreas com maior declive. No entanto, de até 45% de atividade é algo que pode ser trabalhado para a utilização de parcelamento do solo. Quanto à capacidade de atendimento, distribuição de infraestruturas e equipamentos de serviços públicos, essa aqui é uma parte um pouquinho mais extensa, pessoal. Essa parte eu vou falar um pouquinho de alguns eixos temáticos, como eu mencionei no começo da apresentação: saúde, educação, segurança pública, meio ambiente, que vai trazer uns pontos interessantes que vieram de acordo com o diagnóstico. Depois disso, mais para o final da apresentação, vão vir os pontos positivos e negativos de cada um deles. Tá? Eu vou ler aqui alguns pontos, tá? É um texto um pouquinho extenso, mas eu não vou ler todos, por questão de tempo da apresentação e também prezar o tempo de vocês, mas caso alguém queira voltar em alguns pontos aqui depois, a gente pode fazer isso também. Tá? Começando por abastecimento de água. O abastecimento de água de uso de lagoa operado pela Sanepar, o sistema apresenta 100%
Sobre esgotamento sanitário, o serviço também é operado pela Sanepar. A infraestrutura inclui redes coletoras, interceptoras, emissários, RET e com tratamento com processos físicos e biológicos. Predominam soluções individuais precárias, com uso majoritariamente de fósforos rudimentares, na área rural não há mau atendimento, e como diretriz prioritária destaca-se a ampliação da rede de coleta e tratamento, qualificação das soluções individuais e fortalecimento do controle ambiental e sanitário em busca pela universalização do serviço no planejamento municipal. Sobre resíduos sólidos, a gestão de resíduos sólidos é de responsabilidade da Prefeitura, atendimento coleta, transporte, tratamento, dentre outros, até a destinação final. O município não possui DMX, no entanto, em reuniões técnicas já existe a conversa da realização desse plano de resíduos sólidos, embora conte com planos específicos para alguns tipos de resíduos, evidenciando fragilidade no planejamento integrado. A coleta regular e coleta seletiva porta a porta na área urbana, com a atuação da Associação de Catadores e estrutura para viagem em parceria institucional. Apesar da estrutura operacional ativa, a ausência de perjuízo compromete o planejamento ao longo prazo e o fortalecimento das ações de redução e utilização reciclável. Como eu falei, esse já é uma das ações que vão ser propostas e já estão em realização. Sobre drenagem pluvial urbana, o serviço é de responsabilidade da Prefeitura, abrangendo drenagem, transporte, retenção e fiscalização de águas pluviais. O município não possui, no entanto, um plano de drenagem, que também é algo que já está em discussão, plano de macro-drenagem ou instrumento específico de planejamento. Não há dados técnicos mais consolidados sobre a capacidade da rede. A infraestrutura encontra-se concentrada nas áreas específicas da sede urbana, sem cobertura homogênea no sistema viário. Não há identificação de instrumentos de monitoramento, mapeamento, de registro ou até registro histórico sistematizado de ocorrências. E a comunidade aponta recorrente transtorno em períodos chuvosos, associados à construção de bocas de lobo, à ausência de manutenção preventiva e deficiência do planejamento de médio a longo prazo. Sobre iluminação urbana, a distribuição é realizada pela COPEL. Não há programa municipal de eficiência energética, não há programa municipal de eficiência energética, sendo a população vulnerável atendida pelo programa de energia sanitária. A cobertura urbana atinge cerca de 95%. Há conflitos recorrentes entre a iluminação e a urbanização urbana, e os principais desafios envolvem estabilidade e fornecimento, ausência de iluminação rural e modernização tecnológica do sistema. Sobre iluminação urbana, dentro do prazo também do final do ano passado, que começaram a realização da revisão do plano diretor, até hoje, muitas das partes da energia elétrica foram trocadas de iluminação normal para de LED, que é algo muito interessante. Sobre saúde, a rede municipal de saúde é composta majoritariamente por equipamentos de atenção primária, incluindo o centro de saúde, UBS, academia de saúde, entre outros. Apesar da capacidade instalada ser adequada, há problemas no estado de conservação, com algumas unidades em boas condições e outras, especialmente na sede, necessitando de manutenção e requalificação. O município desenvolve ações de promoção e prevenção da saúde, como o programa Saúde na Escola, Saúde Vocal, acompanhamento de condicionalidades sociais e participação no CISVAN. O município dispõe de 30 leitos e oferta de serviços de baixa complexidade, dependendo de outros municípios com atendimento mais especializado. Campina Lagoa integra consórcios intermunicipais de saúde que ampliam esse acesso ao atendimento, e também a vigilância sanitária e epidemiológica atua conforme normas estaduais, enfrentando desafios como insuficiência de insumos, limitações no repasse de vacinas e dificuldade no combate à doença. Aqui vem uma breve explicação de raios de abrangência, pessoal. Raios de abrangência são utilizados nos equipamentos urbanos dos eixos, como UBS, escolas, creches, com tamanhos distintos, de 400 até 1.600 metros, no qual vocês vão ver nesse mapa, identifica qual é o raio de abrangência desses equipamentos dentro da sede ou dos distritos municipais. Esses raios de abrangência não indicam a área de atendimento
específico de cada um deles, mas sim qual é a distância interessante entre cada um, para que esses raios não fiquem muito juntos do outro e se espalhem mais pelo perímetro urbano, levando esse serviço mais para a população que mora distante do centro, por exemplo. Então, no futuro, uma futura expansão desse perímetro urbano, que vocês podem ver aqui pontilhado no preto e branco, conforme esse perímetro urbano vai crescendo, claro, a malha urbana e a cidade vai crescer em conjunto. E se crescer para fora desses raios, é interessante que numa futura instalação de um novo equipamento, ele seja instalado onde esses raios não estão sendo abrangidos, distribuindo mais esse serviço prestado à população. Então, esse estudo desses mapas, o objetivo é principalmente isso. E também enxergar quais áreas da cidade acabam faltando esse atendimento mais próximo. Sobre educação, a rede educacional de Campina Lagoa é bem distribuída entre 7 distritos, com CDs, escolas municipais e estaduais. A infraestrutura é considerada adequada, com prédios majoritariamente próprios e em bom estado de conservação, sem fila de espera por vagas, porém ainda há necessidade de ampliação e acessibilidade em algumas unidades. O município conta com um quadro profissional qualificado e suficiente, além de estrutura organizada por educação inclusiva com salas de recursos e atuação relevante da APAE. Há investimentos contínuos, como novas creches, implantação de sala multidisciplinar e fortalecimento da educação escolar, demonstrando um planejamento que busca a melhoria dessa qualidade do ensino. Sobre a educação profissionalizante, o município não possui um campus público presencial. Nós contamos com polos de educação à distância, EAD. A formação profissional é reconhecida como estratégica para o desenvolvimento local e o município oferece transporte universitário gratuito para até 105 estudantes, garantindo acesso ao ensino superior presencial. Aqui, outro mapa de raios de abrangência, a gente pode ver os equipamentos de educação se espalhando não somente na sede municipal, mas em todos os distritos, e eles praticamente cobrindo quase todos os perímetros urbanos que eles se encontram. Somente aqui no perímetro de Herveira, acho que é isso que está escrito, pessoal, não sei se estiver enganado, mas ele acabou englobando quase todo o perímetro, porém sim, quase toda a malha urbana. Sobre assistência social, a política municipal de assistência social é organizada conforme o SUAS, com a execução de serviços de proteção social básica, especial de média e alta complexidade, por meio do CRAS, CREAS e abrigo institucional. O município concede benefícios eventuais, como auxílio natalidade, funeral, alimentação e gás para atendimento de situações emergenciais e culturalidades temporárias. A proteção social, na proteção social especial de média complexidade, o CREAS executa o PAEF, medidas socioeducativas em meio aberto e ações de enfrentamento à violência. Na alta complexidade, o abrigo institucional Frutuoso Coutinho da Silva realiza acolhimento provisório de crianças e adolescentes afetados do convívio familiar. O município conta ainda com o Centro de Convivência do Idoso e o diagnóstico aponta que os desafios estruturais, como necessidade de melhoria das infraestruturas da SMAS e do CREAS, ampliação das equipes e modernização tecnológica são os maiores problemas hoje com assistência social. Necessidade do carro. Aqui temos um mapa de equipamentos urbanos de assistência social. Eles acabam sendo até maiores, como vocês podem ver, de 1.600 metros, pois é um atendimento mais específico que outros equipamentos. Sobre cultura, o setor de cultura de Campina Lagoa possui estrutura consolidada e equipamentos em nosso estado, como o caso da cultura e a Biblioteca Cidadã João Antônio Vicente Machado. O município mantém oficinas de cultura diversificadas. Há grupos culturais ativos, como dança gaúcha, dança de rua, além de um calendário anual robusto com eventos tradicionais, como a Vocal, Festival Folclórico, dentre outros. A Biblioteca Cidadã conta com um acervo de aproximadamente 2.300 livros, e o principal desafio hoje identificado
turismo. Campina Lagoa encontra-se em fase inicial da estruturação do setor turístico, não possuindo ainda um plano municipal de turismo formalizado, nem políticas públicas específicas já instituídas. Então, estão em processo de organização o Conselho Municipal de Turismo, o Fundo Municipal e o Plano de Turismo, nesse momento. Entre os principais atrativos estão o Parque Municipal Antônio Chiqueto, Parque Lagoa Nova, Praça de João 23, entre outros. A infraestrutura de apoio ainda é insuficiente, sem cadastro formal de meios de hospedagem, sem agências de turismo ou central de informações turísticas, além de limitações quanto à acessibilidade universal. O município, no entanto, integra a rota estadual Ecoaventuras, História e Sabores, que representa grande oportunidade estratégica para o fortalecimento dessa questão. Sobre esportes, Campina Lagoa dispõe de uma rede municipal de equipamentos esportivos de lazer distribuída entre a sede municipal e os distritos, garantindo um atendimento descentralizado. Na sede, os ginásios e arenas apresentam boa e ótima conservação, com destaque positivo para o Centro Esportivo Paulo Stadler e as Arenas Society, enquanto o estádio municipal demanda de adequações estruturais e acessibilidade. Nos distritos, os campos de Bela Vista e Piquenique e Salles de Oliveira atendem a demanda, ao passo que o equipamento de Vermelha requer melhorias de acessibilidade e adequação funcional. Há planejamento para novos equipamentos no momento, visando ampliar modalidades, qualificar a infraestrutura e fortalecer o acesso da população a atividades de esporte e lazer. A estrutura é consolidada, porém com desafios pontuais relacionados à acessibilidade universal e à compatibilidade das partes dos equipamentos com a demanda atual. Outro mapa de equipamentos, uso de esporte e lazer distribuído bem pelas áreas urbanas municipais. Sobre segurança pública. A segurança pública de Campina Lagoa é estruturada principalmente por órgãos estaduais, com a atuação da Polícia Militar do Paraná, no policiamento ostensivo e da Polícia Civil. O município dispõe de canais oficiais de denúncia e emergência e os principais equipamentos de segurança, como delegacia, unidade da Polícia Militar e cadeia pública, estão localizados na área central da sede urbana. O atendimento das áreas periféricas e rurais depende do deslocamento a partir dos pontos centralizados, evidenciando a necessidade de estratégias complementares como policiamento móvel, integração com políticas urbanas de iluminação, mobilidade e qualificação dos espaços públicos. Os equipamentos de segurança pública se encontram somente na sede municipal. Sobre cemitérios e serviços funerários, o município de Campina Lagoa possui 4 cemitérios públicos localizados na sede urbana, nos distritos de Herveira e Salles de Oliveira, e a comunidade de São Francisco na zona rural, todos sob a administração do poder público municipal. Quanto à vida útil, o cemitério municipal da sede apresenta situação crítica, com estimativa de apenas 6 anos de capacidade, aproximadamente 500 equipamentos, enquanto Herveira e Salles de Oliveira possuem estimativa de 30 anos, o cemitério de São Francisco de até 15 anos. Não há registro de conflitos ambientais ou moradores do entorno, Existe previsão para revitalização e reforma do cemitério no prazo de até 3 anos. O serviço funerário prestado pela Funerária Santo Antônio, o município dispõe de 2 capelas mortuárias públicas localizadas na sede e no distrito de Salles de Oliveira. O município não possui áreas definidas para expansão ou implementação de novo cemitério, o que, aliado à reduzida vida útil do cemitério da sede, evidencia a necessidade de planejamento urbano específico para garantir a continuidade do serviço de médio até longo prazo. Aqui eu falei, como vocês viram, de vários eixos que norteiam ali os serviços prestados à população. Mas no final da apresentação, eu vou voltar neles com principais pontos negativos e positivos de cada um. Falando brevemente sobre expansão urbana e capacidade de atendimento. Temos aqui um mapa de vazios urbanos da sede municipal. Vazios urbanos são áreas ainda não utilizadas que possuem infraestrutura urbana,
Infraestrutura urbana sendo tanto abastecimento de água, rede elétrica, pavimentação. Quando você tem um terreno que possui dessa infraestrutura e não é utilizado para nada, ele acaba se classificando como vazio urbano. E para entender a necessidade de crescimento do perímetro urbano, ocorre essa análise da quantidade. Hoje, de acordo com a análise, o município possui na sede municipal aproximadamente quase 600 mil metros quadrados de vazios urbanos dentro do perímetro urbano. A evolução da mancha urbana indica quais são os vetores de crescimento que ocorreram durante a passagem de anos da sede municipal, principalmente, com o ano de 2008 marcado em amarelo, o ano de 2014 em vermelho e o ano de 2025 em azul. A gente pode ver um crescimento da malha urbana praticamente espraiada, pessoal, para todos os lados, sem um vetor de crescimento certo. E o último lado aqui é o de áreas ociosas. Elas são parecidas com os vazios urbanos, no entanto as áreas ociosas não possuem infraestrutura urbana. Eles não possuem abastecimento de água, parcelamento do solo, vias, são realmente áreas ali que ainda são classificadas quase como rurais, digamos assim. Com isso, a sede urbana possui 1.453.000 metros quadrados de áreas ociosas dentro do perímetro urbano da sede municipal. Voltando aqui rapidamente, esses três mapas indicam muito para as questões de crescimento do perímetro urbano, tá, pessoal? Nos distritos ocorre um estudo parecido, porém a sede municipal, por ser muito maior do que eles, é a que é mais analisada nessa questão e que possui um crescimento também maior em comparação com os distritos. Porém, a análise de necessidade de crescimento do perímetro não vai ocorrer somente na sede, mas também de todos os outros. Falando sobre essa expansão urbana que eu estou mencionando aqui, quanto ao meio ambiente, capacidade de atendimento, qualitativo e quantitativo. O que isso quer dizer? Basicamente é onde o município pode crescer. Tá? Então, enquanto nos mapas anteriores a gente deu a necessidade de crescimento do perímetro urbano, e essa resposta de sim ou se não, vocês só vão ficar sabendo na verdade na próxima audiência pública, que vai discutir esse crescimento urbano, zoneamento urbano, dentre algumas outras questões. Enquanto ali discute a necessidade do crescimento urbano, aqui discutimos onde pode crescer. Tá? Com os mapas territoriais do início da apresentação, chegamos aqui em classes do solo. Classe 1, 2, 3 e 4. A classe 1 é em verde no mapa. Ela é a melhor classe para se utilizar do solo municipal. Ela vai garantir que o declive do solo não fique muito alto e também não muito baixo, o que é a melhor questão para a instalação de infraestruturas urbanas. A classe 2, em amarelo, temos ali praticamente mais até o sul do município, né, com a vermelha, fica entre 15% a 30% de declividade. Ela é uma área que pode sim ser utilizada, porém ela é mais custosa, ela é mais cara. Por exemplo, o desnível do solo fica um pouco mais alto, que demanda mais adequação do solo, a infraestrutura urbana utilizada nessas áreas é um pouco mais cara. Então ela pode ser utilizada, porém não é tão indicada. A classe 3 em vermelha não deve ser utilizada, pois o desnível do solo fica para cima de 30%, o que não é interessante para áreas urbanas. De novo, Vitor, não vai poder utilizar para nada? Pessoal, a gente sabe que tem município que constrói sua cidade no morro, né? Então poder utilizar pode, mas nós não indicamos, porque realmente não é interessante que se utilize um desnível muito alto. E classe 4, de 0 a 3% de declividade, em rosa no mapa. Essa parece bem pouco, tá? Principalmente aqui nas áreas em verde, porque são as áreas mais planas. Também é uma área não super indicada, pois ela possui um desnível muito baixo, o que acaba atrapalhando na infraestrutura urbana, onde ocorrem enchentes, falta de abastecimento de água por falta de atividade também pode ocorrer, entre alguns outros problemas com essa infraestrutura, mas o principal é quanto à drenagem. E por fim, o mapa final de áreas aptas, aptas de construção e inatas. As áreas em vermelho se classificam
utilizar ou não é para utilizar de modo nenhum, pois aqui nós temos o desnível muito alto e as áreas de preservação do município, a vegetação nativa que eu falei no início, as áreas de preservação permanente, as reservas legais. Essas áreas em vermelho não devem ser utilizadas. Áreas com restrição em amarelo, também principalmente mais aqui do meio ao sul, do limite municipal, elas podem ser utilizadas, como eu falei anteriormente, para aquelas outras classes, porém ela é mais ou onerosa ou mais difícil de se trabalhar, seja por questão de infraestrutura, seja de atividade um pouquinho mais alta. Elas podem ser utilizadas, mas é interessante ficar longe delas, se possível. E a classe apta e verde é claramente a classe que mais deve ser utilizada e incentivada pelo crescimento das atividades da malha urbana. A gente pode ver aqui o foco na sede municipal e tirando esses pequenos cortes aqui em vermelho, que são os rios que estão aqui em volta da sede municipal, toda a área em volta se classifica basicamente como verde e amarelo. Então ocorre ali um grande espaço desse crescimento urbano. Isso ocorre também com o distrito mais aqui acima, porém os distritos mais embaixo acabam ficando um pouco mais dificultoso esse crescimento por conta de muitas áreas em vermelho. Mesmo assim, não quer dizer que eles não possam ter o seu crescimento adequado e organizado. Falar brevemente sobre alguns indicadores de finanças públicas. Essa área envolve muitos números, cálculos, no qual o mais interessante é o último número que eu vou mostrar para vocês. Mas falando rapidamente de cada um deles, o indicador de esforço tributário do município indica o quanto cada um dos habitantes do município tecnicamente gastou em comparação com a receita tributária total. Então temos aqui uma receita tributária total de mais ou menos 11 milhões de reais, com uma população de aproximadamente 15.700 habitantes. Com esse cálculo, indica que cada habitante do município no ano de 2024 gastou R$ 727. Passando desse número para o próximo, temos aí um indicador de dependência. Esse número está 0,87. Esse indicador de dependência indica o quanto o município depende de receitas externas a partir do esforço tributário. As receitas externas são desde receitas do governo federal, do governo estadual, que ajudam na realização das ações do município. O quanto mais próximo do número 1 esse número estiver, mais dependente é o município. 0,87 não é um número tão próximo de 1, tá? Então isso indica que o município não depende muito, claro, todo município depende, mas não depende tanto que nem outros municípios dependem desse investimento externo do governo federal e do governo estadual. Tem municípios, pessoal, que esse número chega até 0,99, 1,01, que fica muito próximo do 1. Então vocês acabam não ficando tão próximos. O indicador de poupança indica um número de aproximadamente 19 milhões desse dinheiro da poupança municipal, no qual os cálculos todos indicam que esse dinheiro vai poder ser utilizado para uma capacidade de investimento de ações. Então temos aqui o número final, o mais importante para nós nesse momento. A capacidade de investimento do município fica em aproximadamente 26 milhões de reais, com uma porcentagem de 24,94% do total das receitas municipais. Isso indica para a gente o quanto o município vai poder realizar das ações para cada um dos eixos. O plano diretor, quando virar uma lei no final desse nosso processo, vai para a Câmara Municipal para ser aprovada pelos vereadores, e dentro do plano diretor vão ter vários eixos, como eu li para vocês ali. Vai ter educação, vai ter saúde, além de várias questões territoriais também que vão vir mais na terceira fase. Mas cada uma das secretarias vai possuir as ações a serem realizadas. Então a gente leu ali anteriormente que o município precisa de reformas na infraestrutura, tanto de algumas de educação quanto de saúde e até assistência social. Isso são ações para cada um desses eixos. Além de outras ações que podem vir, como a contratação de mais profissionais para a saúde, construção de mais creches para a educação,
ou até melhoria da pavimentação da infraestrutura urbana. Tudo que o município precisa realizar numa vigência de 10 anos vai entrar na lei municipal do plano diretor. E junto dela vai existir um documento que se chama PAI, Plano de Ação e Investimentos. Esse PAI, ele vai trazer todas as ações do plano diretor, como alguns exemplos que eu falei aqui para vocês, junto com o valor para a realização, um prazo e os responsáveis. E para entender o qual o município pode ajudar, não, pode realizar dessas ações com o próprio dinheiro, é daqui que a gente tira esse número. Então esse número é para a gente entender o quanto o município vai poder realizar dessas ações do plano diretor somente com receita interna. E com essa porcentagem nós entendemos que o restante do investimento deve vir de receitas do governo estadual, do governo federal ou até de parcerias público-privadas. E isso tudo vai estar indicado dentro desse documento financeiro que é o Plano de Ação e Investimentos. Mas, eu estou me adiantando aqui um pouquinho, isso é assunto principalmente para a terceira e quarta fase de trabalho. Tá? Sobre o diagnóstico participativo, temos aqui a votação que aconteceu na primeira audiência pública. Na primeira audiência pública, quem participou fez ali, escreveu alguns questionários, fez uma atividade em grupo, também individual, e aqui temos essa votação. A votação indica que os pontos mais bem votados do município são coleta seletiva de lixo, coleta de lixo, infraestrutura de educação, esporte, lazer e cultura, com até 52% dos votos, até 40%, colocando eles como ótimo. E os piores, os mais mal votados, vão desde atendimento da saúde, acessibilidade de ruas calçadas e habitação, ficando ali com votação em péssimo. Na saúde, por exemplo, como 19%, 26% na acessibilidade e até a habitação com 24% da população que esteve aqui na primeira audiência pública votou. A gente pode reparar muito também que o gráfico que vocês estão vendo, que a gente chama de tabela Likert, fica muito entre laranja, amarelo e também bastante verde, tá, pessoal? De comparação. Isso classifica eles principalmente entre regular, bom e ótimo. A votação para péssimo e ruim ficou mais baixa do que para bom. E aqui eu chego no último ponto da nossa apresentação. A síntese da análise temática integrada, que é esse diagnóstico como um todo e uma visão pontual dos eixos, trazendo pontos positivos e negativos. De novo, eu não vou ler todos, porque são muitos pontos, mas a gente pode voltar depois, caso alguém tenha interesse. Sobre ambiental, pontos positivos vão desde presença excessiva de áreas de preservação permanente, reservas legais e remanescentes de vegetação nativa, formando uma rede ambiental contínua associada à hidrografia. Existência de instrumentos e planos ambientais estruturantes, com plano de arborização, plano de saneamento básico, plano de manejo, entre outros. Universalização de acesso à água tratada e elevada taxa de coleta de resíduos sólidos, atendendo cerca de 90% da população. Alguns pontos negativos são desde ocorrências de assoreamento, desmatamento e degradação das margens dos cursos de água, recuperação ainda fraca de áreas de preservação permanente, com um percentual anual de 3 a 5%, ausência do cadastro municipal de fauna e flora e inexistência do mapeamento completo das áreas de risco ambiental e até uma fragilidade na ampliação do sistema de conservação formal, com apenas uma RPPN existente e ausência de políticas ativas para a criação de novas. Sobre desenvolvimento econômico, pontos positivos vão desde forte relevância do setor agropecuário da economia local, responsável pela maior parcela do valor adicionado bruto, presença de áreas industriais formalmente estabelecidas com elevados índices de ocupação e até existência de políticas e instrumentos institucionais que convêm ao desenvolvimento econômico, com o programa Cidade Empreendedora. Alguns pontos negativos: dependência
saneamento básico, pontos positivos, abastecimento de água universalizado na área urbana com aproximadamente 100% de cobertura. Presença de estação de tratamento de esgoto, em operação atendendo aproximadamente 32% da população urbana. Sistema de manejo de resíduos sólidos estruturado com coleta regular urbana e rural. E até existência de associações de catadores formalizadas com viagem, realização da unidade de valorização de reciclagem. Pontos negativos: baixa cobertura de esgotamento sanitário com atendimento restrito a cerca de somente 32% da população. Predominância de soluções individuais inadequadas de esgotamento como fossos suplementares. Ausência do plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos e atuação isolada do município de integração com consórcios intermunicipais. Também fragilidade na drenagem urbana, com resistência de plano de macro-drenagem, ausência de mapeamento, completa de infraestrutura e também de áreas de risco. Infraestrutura urbana, alguns pontos positivos vão desde que existe uma boa inserção regional e a capacidade operacional para a manutenção da malha viária, favorecida pela proximidade com a BR-319, meios de equipamentos públicos urbanos bem distribuídos, com escolas, unidades de saúde, assistência social, segurança, cultura, esporte e lazer, dentro de raios de abrangência recomendados, e também inclusão do município em programa e investimentos recentes voltados à qualificação urbana, como implementação de novas infraestruturas de tratamento sanitário, criação de parques urbanos e requalificação de praças e parques públicos. Sobre pontos negativos da infraestrutura urbana, vão desde cobertura ainda incompleta dos serviços urbanos essenciais, especialmente coleta de resíduos domiciliares, tratamento sanitário, existência expressiva de vazios urbanos dentro do perímetro urbano, resultando da descontinuidade da malha urbana, manejo de arborização urbana predominantemente reativo com conflitos frequentes entre árvores e rede elétrica e lacunas de informações atualizadas sobre a qualidade e cobertura dos serviços de internet que acabam envolvendo toda essa questão da infraestrutura urbana. Sobre saúde, pontos positivos vão desde predominância de imóveis próprios para equipamento de saúde, reduzindo vulnerabilidade administrativa, facilitando o planejamento de reformas, ampliação e outros. Existência de programas de ações de promoção e prevenção da saúde, como o programa de saúde na escola, ações de saúde bucal, acompanhamento do Bolsa Família e outros. Inserção do município em consórcios intermunicipais de saúde, ampliando o acesso da população a serviços de média complexidade e assistência farmacêutica. Sobre pontos negativos: oferta restrita de serviços de média e alta complexidade no território municipal, predominância de atendimento concentrado na atenção básica com limitada capacidade local para 10 anos e até insuficiência de profissionais em áreas estratégicas, com déficit de dentistas, auxiliares de saúde bucal, farmacêuticos, motoristas, impactando diretamente a qualidade e continuidade do atendimento. Sobre educação, alguns pontos positivos vão desde predominância de unidades educacionais em bom e ótimo estado de conservação, considerados compatíveis com o atendimento pedagógico atualmente prestado, quadro de recursos humanos majoritariamente considerado suficiente e qualificado, e a existência de modalidades complementares inclusivas, como EIJA, CEPJA, Educação Especial, com apoio da PAI, transporte universitário, entre outros. Alguns pontos negativos vão desde a ausência de oferta ampla de ensino superior presencial no município, gerando dependência de polos EAD, necessidade de melhorias pontuais na infraestrutura de instituições específicas, como a PAI, conforme apontado dentro do diagnóstico, insuficiência de professores e
deficiência de infraestruturas de apoio ao turismo, como inexistência de central de informações turísticas, agências de turismo ou materiais gráficos institucionais e limitação da acessibilidade universal em parte dos atrativos, serviços e meios de transporte utilizados para atendimento da demanda turística, restringindo a inclusão plena de todo o público. Sobre assistência social, pontos positivos, estruturação das políticas municipais conforme suas, operacionalização regular do cadastro único, Bolsa Família, BPC e benefícios eventuais, garantindo acesso a programas de transferência de renda e direitos socioassistenciais, que até o funcionamento de equipamentos complementares relevantes, como o Centro de Convivência do Idoso e abrigo institucional. Alguns pontos negativos vão desde condições físicas inadequadas da sede Secretaria de Assistência Social e do CREAS, com estado de conservação classificado como ruim e limitações de acessibilidade, necessidade de atualização e consolidação do marco legal municipal por suas, em especial quanto à regulamentação dos benefícios eventuais e ao fortalecimento institucional das políticas públicas, e até a ausência de estrutura descentralizada para o atendimento regular aos distritos e áreas rurais, dificultando o acesso equitativo da população residente fora da sede municipal. Sobre cemitérios e serviços funerários, pontos positivos, vão desde presença de duas capelas mortuárias públicas localizadas na sede municipal e no distrito de Salles do Pereira, inexistência de conflitos ambientais ou sociais relacionados à localização dos cemitérios, e previsão de revitalização e reforma dos cemitérios municipais no horizonte de até 3 anos. Pontos negativos: o cemitério municipal não regularizado junto aos órgãos ambientais estaduais, inexistência do plano de andamento para regularização ambiental, ausência de área destinada à exposição do cemitério existente ou à implantação de novos cemitérios, e até dependência de um único prestador de serviços privados do serviço funerário, sem emissão alternativas ou diversificação da oferta do serviço. Sobre segurança pública, temos pontos positivos que vão desde a presença institucional das forças estaduais de segurança do município com unidades de polícia militar, localização centralizada dos principais equipamentos de segurança, favorecendo a articulação operacional de forças e acessibilidade do perímetro urbano consolidado, e até mesmo existência de canais oficiais de acionamento e denúncia. Alguns pontos negativos vão desde a estrutura de segurança pública depende quase exclusivamente da atuação estadual, sem menção da estrutura municipal própria complementar de segurança ou prevenção. Diagnóstico aponta a necessidade de ampliar a análise para além de esses detalhes, considerando crimes patrimoniais, existência de fatores urbanos que podem contribuir para a sensação de insegurança, como vazios urbanos, áreas com baixa iluminação pública, equipamentos utilizados, e até mesmo necessidade de maior integração entre a política de segurança pública e o planejamento urbano, especialmente no que se refere ao uso e ocupação do solo, mobilidade e qualificação de espaços públicos. Sobre a habitação e regularização fundiária, alguns pontos positivos vão desde projeção do crescimento populacional moderado e previsível, permitindo o planejamento antecipado, existência de programa habitacional em andamento previsto como o programa Vida Nova e Casa Fácil Paraná, com unidades distribuídas na sede e distritos, e até a ausência de registros de loteamento produtivo recentes de invasões na área rural. Pontos negativos: existência de um déficit habitacional estimado em até 670 famílias, ausência de cadastro municipal atualizado das famílias residentes em áreas irregulares, ocorrência de ocupações pontuais em áreas de preservação permanente com impacto ambiental e até mesmo necessidade de qualificação das habitações existentes em áreas de baixa renda com ampliação da infraestrutura urbana, assistência técnica habitacional e integração das políticas fundiárias habitacionais e ambientais. Sobre mobilidade urbana e acessibilidade, pontos positivos
pontos críticos de trânsito identificados em áreas com concentração dos equipamentos públicos, especialmente em torno das escolas, devido à necessidade de intervenção da segurança viária. Sobre a gestão pública, alguns pontos positivos vão desde estrutura administrativa organizada por secretarias temáticas, com destaque para a Secretaria de Planejamento, responsável pelo ordenamento territorial, institucionalização de instâncias de participação e controle social, como o Conselho Municipal da cidade, e até uma disponibilização de ferramentas institucionais de transparência e acesso à informação. Alguns pontos negativos, como o Sistema Municipal de Informações previsto no plano diretor não foi ainda detalhado quanto à implementação, limitação de informações sobre o uso cotidiano e efetividade dos instrumentos digitais de gestão do plano de participação social, e até mesmo a dependência do aprofundamento do diagnóstico complementar para avaliar a capacidade técnica e operacional de monitoramento da gestão pública a médio e longo prazo das diretrizes do plano diretor. E aqui é o último ponto de participação popular. Esses pontos vieram direto da primeira audiência pública. Os mais positivos identificados foram reconhecimento de boa qualidade do ensino em parte das escolas, com avaliações positivas sobre a alimentação escolar, transporte escolar e dedicação de profissionais da educação, avaliação positiva do transporte escolar, considerando a eficiência essencial para o atendimento dos alunos, e especialmente nas áreas rurais, reconhecimento de existência de programas habitacionais e novos loteamentos, demonstrando expectativa positiva quanto à ampliação da oferta de moradia, valorização da rede das áreas verdes, parques, praças e espaços de lazer existentes que são utilizados para convivência, esporte e recreação, e até mesmo percepção de que a agricultura e pecuária são setores fortes e produtivos, sendo reconhecidos como base econômica do município. Pontos negativos, principalmente insatisfação com a aplicação urbana e rural, com muitos relatos de ruas com buracos, vias sem asfalto, desgaste do pavimento e falta de manutenção, reclamação recorrente sobre a iluminação pública precária, com lâmpadas queimadas nas ruas escuras, postes danificados e aumento da sensação de segurança, críticas à mobilidade urbana e acessibilidade, destacando a ausência ou má conservação de calçadas, falta de rampas, sinalização deficiente e dificuldades de circulação, principalmente próximo às escolas, percepção de deficiências no serviço de saúde, como demora no atendimento, falta de médicos especialistas, dificuldade de agendamento e atendimento considerado como comunizado, e insatisfação quanto à geração de emprego e renda, com relatos de falta de oportunidade de trabalho, escassez de indústrias, pouca diversidade do comércio e dificuldades de inserção de jovens no mercado de trabalho. Pessoal, eu sei que eu falei demais aqui na apresentação, é muita coisa realmente. Esse produto, como eu falei, ele é bem extenso, é ter um resumão do resumão. Agora, antes de eu passar para o ponto 3 e explicar um pouquinho melhor esses próximos eventos, eu gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida específico. Por exemplo, Vitor, eu queria dar uma lida de novo na saúde, ver esses pontos novamente, porque se passa muito rápido, ou não consegui entender bem. Fiquem à vontade. Alguém tem alguma dúvida que gostaria de voltar na apresentação ou perguntar no momento? Sobre os próximos eventos do plano diretor. Uma questão que eu quase esqueci de falar. Esses pontos positivos e negativos, como eu falei para vocês, eles vão entrar como ações dentro do plano diretor e diretrizes. Vitor, vocês vão colocar todos esses pontos como ações? A maioria deles. E outros além disso. Aqui são só alguns principais. Nos próximos produtos do plano diretor, vai existir uma lista bem grande para as ações de cada um desses eixos. Porque, de novo, a vigência do plano diretor é de aproximadamente 10 anos. Ele pode ser revisado antes, mas ele tem 10 anos ali para cumprir todas essas ações que nós vamos colocar aqui. Sobre as fases do plano diretor, pessoal, a gente realizou a segunda audiência pública, finalizando essa segunda fase, a análise temática integrada.
precisar ter uma próxima audiência pública, vai ser na terceira fase, sobre objetivos, diretrizes e propostas para uma cidade sustentável. Na finalização da segunda fase, que é o diagnóstico, eu mostrei para vocês a realidade do que foi captado no município, a partir do levantamento do campo, de conversa com a secretaria, com recolhimento de dados governamentais. Essa foi a realidade diagnosticada. Agora, na terceira fase, vão vir realmente as propostas. Se faltou um profissional na saúde, vai ser colocado na terceira fase para a contratação de mais profissionais. Se precisou aumentar o perímetro urbano, aqui nessa fase também. A terceira fase vão vir as reais modificações das questões que envolvem o plano diretor, tanto territoriais, das áreas urbanas dos distritos da sede municipal, quanto institucionais das secretarias e do serviço prestado à população. A terceira fase vai trazer todas as modificações necessárias. Com a realização dessa terceira fase e audiência pública, que a intenção é que ela ocorra por volta do final de março, né, pertinho ali. A segunda fase acaba demorando um pouquinho mais mesmo, mas a terceira fase já é bem mais objetiva. Com a finalização da terceira fase no final de março, iniciamos a quarta fase, que é o plano de ação de investimentos e institucionalização do plano diretor municipal, que vai trazer todas as propostas da terceira fase em formato de minutas de lei, todas aquelas que eu mencionei também no começo da apresentação. Nessa quarta fase, vão ser também audiências públicas e várias reuniões técnicas. A intenção é que isso se finalize até junho desse ano. Após a finalização, elas vão ser todas encaminhadas para a Câmara Municipal para sua aprovação. Pessoal, realmente não gostaria que voltasse nenhuma parte da apresentação, não ficou nenhuma dúvida. Certo? Então vou deixar aberto aqui um pouquinho mais sempre os dados da empresa, caso vocês queiram entrar em contato. E como eu falei, esse produto ele pode ser solicitado por vocês. Só que procurem pessoas da prefeitura, principalmente as que fazem parte da equipe técnica do plano diretor, que fica mais fácil para pegar esse produto, ou podem solicitar diretamente a nós. Eu agradeço mais uma vez a presença de todos aqui hoje. Oi? A lista de presença? Pessoal, tem uma lista de presença passando aqui. Eu só ia solicitar para que todos, antes de ir embora, assinem ela. Uma boa noite a todos. Essa foi a nossa segunda audiência pública. Muito obrigado.